Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa, iniciando ainda o e-mail do nosso querido irmão Gilberto, lá do Rio de Janeiro. E ele coloca aqui: acredito que esta expressão vinda da Cabalá, centelha divina no caso, seja equivalente à mônada dos teósofos. É fato que no judaísmo tradicional não se aceita o conceito de trindade, claro. Por outro lado, este conceito é reconhecido como pertencente à Cabalá, por quem nela foi iniciado. Esta seria a razão pela qual alguns afirmam que a Igreja Católica é uma ordem iniciática e não uma simples igreja. Poderia comentar? Olha, veja bem, essa questão da trindade que a Igreja Católica adotou, é verdade que na Cabalá tem lá em cima, não é uma trindade no sentido de três seres divinos, mas três princípios criadores, que faz parte da Keter ou da coroa da Cabalá. Não são três identidades espirituais, mas talvez uma emanação divina daquilo que é supremo, superior, agindo em três níveis ou em três situações distintas para formar o que chama de emanação, que é o reino da emanação e que emana de uma forma tridimensional. Seria assim a visão maior. E que essa a Igreja Católica, como você coloca aqui, é uma ordem iniciática e não uma simples igreja, de forma que a Igreja Católica adotou isso partindo da própria Didaquê, que eu falei aqui, que nela já consta que a Didaquê é anterior à criação da Igreja Católica, mas aqui já manda batizar em nome do Pai, do Filho e da centelha divina, e foi a partir daqui, e foi a partir dos concílios, foi a partir da formação, vamos dizer assim, do corpo doutrinário da Igreja Católica, que foi instituída essa trindade como se fosse três pessoas, tão tentado explicar de uma forma tão forte por Santo Agostinho, que no final ele acabou também se perdendo e acabou conhecido como mistério da Santíssima Trindade. Porque até hoje ninguém pode dizer como é que três pode ser um. De forma nenhuma, uma vez que o Deuteronômio, a Devarim, como se diz em hebraico, que é o quinto livro do Pentateuco de Moisés, ou da Humash, como se diz em hebraico, que mostra que Deus é único. E acabou, sem nem maiores explicações. Yahvé Elohim, Yahvé Echad, como se diz em hebraico. Você coloca aqui, anos atrás, li um livro de Cabalá, escrito por um judeu que afirmava que nós somos microteus, pequeno Deus. No programa Abrindo a Bíblia 195 sobre os Evangelhos Apócrifos, o Senhor cita o Salmo 82, versículo 6. Entretanto, se lermos o versículo 6 com o versículo 5, teremos: eles não sabem, não entendem, vagueiam em trevas. Todos os fundamentos se abalam. Eu declarei, vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Contudo, morrereis como um homem qualquer, caireis como qualquer dos príncipes. Bíblia de Jerusalém, Salmo 82, versículo 5 e 6. Aí você diz, juntando os dois versículos, parece reforçar o pensamento do cabalista judeu e de, aqui é Helena Blavatsky, que é fundadora da Teosofia, afirma, vós sois deuses e esqueceste. Algumas correntes afirmam que estamos aqui para passar por uma experiência e apenas temos de lembrar o que somos. Este seria um pensamento próximo do budismo e, segundo alguns, do gnosticismo, que é a corrente gnóstica, que inclusive foi uma das correntes cristãs, cristianismo primitivo. Neste sentido, não existiria evolução no sentido em que Kardec fala. Comente. Todos esses princípios cabalísticos, teosóficos e budistas, e que o Salmo fala, e todos vós sois deuses, filhos do Altíssimo, não significa que nós somos iguais a Deus.
é que nós somos centelhas, é aquilo que a gente falou lá em cima. Nós somos centelha desse Deus. Só que essa centelha, ela tem que passar por um processo evolutivo. Então, você conclui que não existiria evolução. De forma nenhuma impede isso, porque se você ler o Gênesis 2:7, você vai ver que lá o homem formado fisicamente, vamos dizer assim, a parte material não é nada sem o sopro divino, sem essa centelha divina que os cabalistas chamam de ruar, que é a centelha divina, que para chegar até nós passa por uma segunda etapa chamada Neshama e entra no ser humano como Nefesh, que é o espírito junto com o corpo que forma a alma ou espírito encarnado. E nessa fase inicial, passando pela experiência da matéria, é que esse espírito tem que evoluir até chegar à condição de um Deus, até chegar à condição evolutiva de um ser superior. Isso é muito profundo, meu caro Gilberto, porque cada um dos planetas desse sistema solar, que agora a ciência descobriu que igualmente a Terra tem, me parece, me perdoe se eu estiver enganado, mas eu vi o programa dizendo 17 milhões de planetas, só igual ao nosso planeta. Então você veja como Jesus dizia que a casa do meu pai tem muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito, e eu vou preparar o caminho para vocês, lá em João 14. Essa diversidade de planetas exatamente para servir de escolas para a nossa evolução. Porque o espírito só pode ser considerado superior quando ele passa pela aprovação da matéria e vence a matéria, como Jesus diz lá em João 17, eu venci o mundo. O espírito evoluído passa pela matéria e não se deixa vencer por ela. Daí porque Jesus venceu todas as tendências inferiores lá no chamado, entre aspas, monte das tentações, lá em Jericó. E, na verdade, concluindo esse pensamento, eu lhe diria que essa centelha divina passa pela matéria e tem que evoluir. Por isso que nós somos simples, criados simples e sem conhecimento. A partir daí, através de sucessivas encarnações, é que a gente atinge a perfeição. É nesse sentido, eu espero que você tenha captado as nossas informações, porque em linhas gerais, quando Kardec fala em evolução, é nesse sentido que o espírito vai sendo criado por Jesus, passando pelas diversas classes, pelas diversas etapas, e passando pela matéria, adquirindo experiência e aprendizado, ele vai evoluindo. Nós vamos continuar com esse assunto no nosso próximo programa, porque agora nesse nós não temos mais tempo. E eu encerro o nosso programa desejando a todos vocês um 2013 com muita luz e com muita paz. Continue conosco, até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Muita paz a todos vocês.